Juízo Final. Oferecimento Goiabadas Curumim. O sabor da goiaba como você nunca viu. América Repórter. Oferecimento Ela de Novo, Goiabadas Curumim. O sabor da goiaba como você nunca viu. Boa noite. O América Repórter de hoje entrará a fundo numa das mais sérias questões envolvendo a sociedade brasileira atualmente: reduzir ou não a maioridade penal no Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto Hello Ressar apontou que 83% dos brasileiros aprovam a redução da maioridade penal no Brasil. Para os contrários à medida, isso não diminuirá os níveis de violência que atingem a sociedade brasileira. E você, o que acha? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal no Brasil? Eu sou a favor. Cara, eu sou totalmente a favor. A favor. Eu sou a favor. Sou a favor. A redução da minoridade infantil não vai resolver o problema. Para o jornalista Cleiton Salles, reduzir a maioridade penal não significa reduzir a criminalidade, afirmando que investimentos em programas educacionais são vitais para a recuperação de jovens marginalizados e que fatores políticos e midiáticos têm influenciado negativamente a população em favor da medida. Eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal. Eu acho uma medida, equivocada, que infelizmente os deputados aprovaram na comissão. Eu espero que isso não avance, porque ela representa, na minha visão, um retrocesso total e aquilo que nós popularmente chamamos de varrer o problema para debaixo do tapete. Ou seja, você descontar na juventude todo o ônus que deveria ser do Estado, que deveria ser da sociedade com relação à educação, a proporcionar oportunidades de trabalho, oportunidades de qualificação profissional. Quer dizer, você combate o problema da violência da forma mais superficial. E, na verdade, não combate, porque já está provado que países que adotaram a redução da maioridade penal não apresentaram, como a Inglaterra, por exemplo, não apresentou melhora nenhuma na sua questão da criminalidade. E o detalhe é que a gente tem que levar em conta que dos assassinatos, dos crimes hediondos e até dos crimes considerados não hediondos, menos de 1% é cometido pelos adolescentes, menos de 1% é cometido pelos jovens. Só que o que aparece na mídia, o que ganha destaque até para reforçar esse discurso, ao meu ver, hipócrita da redução da maioridade penal, são os casos em que os menores acabam cometendo assassinatos. Então, como isso tem um valor notícia muito grande na imprensa, o que acontece? A opinião pública acaba acreditando que cada vez mais o jovem, o adolescente, comete crimes hediondos, o que não é verdade, de acordo com as estatísticas, com levantamentos que são feitos diretamente dos boletins de ocorrência, dos processos penais. Então, o jovem acaba sendo sacrificado por uma estatística que não o coloca como principal autor de crimes, principalmente os crimes hediondos. Porque eu defendo, a gente só reduz a violência com educação, com alternativas sociais, com formação de perspectivas, ampliar a visão de futuro dos nossos jovens para que eles não ingressem na criminalidade. Porque o jovem, ele não nasce criminoso, ele não chega aos 16 anos criminoso, ele aprende a ser criminoso. E ele aprende num contexto social que o desfavorece.
Então, eu acredito que reduzir a maioridade penal é simplesmente uma medida demagógica, né, de deputados que, sob um clamor de uma opinião pública, 90% da população brasileira defende porque está influenciada pela mídia. E a mídia, ela transforma em valor notícia o jovem que comete um assassinato, que comete um crime grave. Não joga as estatísticas verdadeiras. Isso ajuda a eleger deputado. Essa bandeira ajuda a eleger deputado. Porque, infelizmente, quando você joga nas costas do jovem a questão da criminalidade, você esquece de culpar também a omissão do Estado em não pagar os salários para os policiais, a omissão dos governos estaduais em não melhorar as condições de armamento, de combate e também de policiamento preventivo das autoridades policiais, e também não investe em saúde, educação e dignidade, coisa que é papel também dos governos e da sociedade. Então, resumindo, reduzir a maioridade penal é simplesmente jogar o verdadeiro problema da violência no Brasil para debaixo do tapete com uma medida demagógica e eu diria até estúpida, que vai penalizar o nosso jovem e não vai melhorar em nada a violência, a questão da violência ou a questão da segurança pública em nosso país. Daqui a pouco, nossa equipe foi até a favela Cidade de Deus, onde mostrou a triste realidade daquela comunidade, assolada pela violência e a falta de infraestrutura. E ainda, como o trabalho de comunidades cristãs são fundamentais na reabilitação de jovens da marginalidade. Em instantes. São João de ofertas é no Supermercado Osvalda. Feijão Minami pacote 1 kg por apenas R$ 10,90. Confira de perto nossas promoções. BR 163 km 50. Supermercado Osvalda, de longe o melhor. Retrato da desigualdade social. Nossa equipe vai até a favela Cidade de Deus, localizada na região sul da capital, e mostra o quão difícil é a vida dos moradores da comunidade, que a cada dia sofre com a falta de segurança e também com a instabilidade de suas moradias. Ao observarmos este cenário, conseguimos mensurar o quanto a falta de infraestrutura urbana, social e pessoal são elementos facilitadores para a entrada de muitos jovens na criminalidade, mostrando que o problema vai muito além das celas. Enquanto estávamos na região, nossa equipe foi avisada de que houve um incêndio em um dos barracos. Uma das moradoras conta sobre o fato e ainda faz revelações sobre o dia a dia da comunidade e também sobre o abandono das autoridades. O que pode ter provocado esse acidente? Mas esse que a gente não sabe, né? Eu mesmo não sei, porque no momento estava o corpo daquele senhor João. Veio um monte de gente que nem eu nem conheço, né? A pessoa. O que veio a ideia falou assim, vamos catar, falou, vamos botar fogo neles também. Falou, como eles gostam de fazer covardia, nós faz também, falou, né? Eu fiquei quieta, eu falei, gente, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, respeita, eu falei, assim, sabe por quê? Eu falei, porque vocês vão me prejudicar e prejudicar várias pessoas, porque o barraco é tudo amontoado um em cima do outro, você viu, né? Porque se fosse a população que ajudou, que nem ela fala, ia queimar tudo aqui, o barraco, né? Nós, com certeza, a gente descobriu que aquela senhora tinha certeza que chegou, pegou fogo e ela não sentiu. Eu fui, chutei a porta, eu falei para ela assim, Dengo, falei, que é apelido dela, né? Eu falei, Dengo, falei, levanta minha filha, eu falei, o fogo tá pegando aqui. Eu assim, fazendo já no meu corpo, né? O fogo já começou a lamber para lá. É uma xingação, é faca, é foice, sempre foi assim. Mas meu medo você não sabe nem o tamanho, né? Eu tenho medo aqui. Eu falo assim, por que esses prefeitos não olham na gente, né? Não olham na gente e não falam assim, vou tirar esse povo daí, tá sofrendo aí. Porque eu falei assim, as pessoas, ele tinha que vir verificar, ver aquelas pessoas que não tem, nunca mesmo não tem a casa, já não vendeu, já não sei o que, né? Ele tinha que ver essas coisas. Olhar pelos povos que tá aqui. E também eu quero falar assim, quando a gente chama a polícia, eles demoram muito para chegar. Demora para chegar. Aqui você pode matar, ir pro velório, enterrar, depois para você fugir, eu falei. Parece uma simples brincadeira, mas este grupo vai muito além.
Com ações sociais e religiosas, o Grupo Cristo na Rua, existente há alguns anos, tem sido importante no trabalho com menores marginalizados, levando através da arte mensagens de fé e esperança. Fizemos o Grupo Cristo na Rua, onde faz trabalhos evangelísticos, trabalhos nas praças, nas ruas, trabalho com doações, e cada jovem tem se levantado para fazer a obra de Deus, né, que é muito importante. Tem ex-jovens, ex-dependente químico. Eu sou um ex-dependente químico. E quando eu conhecia Jesus, Jesus me libertou das drogas, me libertou da cocaína, da maconha. E eu não tive apoio de governo e nem de ninguém. Eu tive apoio de Cristo e dos irmãos que estão aqui. Tem outros irmãos, tem outros jovens aqui também que saíram do mundo da criminalidade e que aprenderam a viver de uma outra forma, de uma forma sadia, com uma forma cheia de amor e uma forma com a capacidade de você poder vencer os obstáculos sem precisar do governo ou sem precisar da ajuda do governo, somente de Jesus. Ele é o único que nos ajuda e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos apresentar a Jesus que nós, como ex-dependente químico, também as outras pessoas podem, os outros jovens podem ser libertos das drogas sem precisar da ajuda do governo, apenas de Jesus Cristo. A advogada e socióloga Renata Mendonça fala das questões jurídicas da redução da maioridade penal e como as mudanças na lei podem implicar para o bem ou para o mal da população. E mudar uma lei no qual a Constituição, no seu artigo 60, parágrafo 4º, diz que são leis pétreas, leis fundamentais, as quais não é para ser mexida, aos quais é para garantir o direito do indivíduo. Como nós podemos mudar uma lei que é pétrea, né? Uma lei que foi feita para justamente não ser mexida. Então, a Constituição, quando ela foi feita de uma forma rígida, para não se mudar as suas leis, o seu texto, o que está no seu corpo. Porém, foi editada a lei complementar, na onde viria mudar aquilo que, no decorrer do tempo, não se enquadrasse mais dentro da sociedade. Agora, como que podemos mexer numa lei que é considerada pétrea? Uma corrente, ela entende que o MP e o Conselho da Magistratura, eles são a favor da lei pétrea, que se não se deve mudar naquilo que é nosso, as garantias nossas, os direitos nossos fundamentais. Só que aí vem uma segunda corrente, o Pedro Lenza, e ele vem colocar que as leis pétreas seria uma forma de relativismo, que não estaria mudando o seu conteúdo, mas apenas diminuindo, mudando a sua forma de aplicar essa lei. Mas cadê a nossa segurança jurídica? Cadê a nossa garantia jurídica? Porque as leis pétreas vêm para garantir os nossos direitos, para que eles não sejam mudados. Então, assim, a posição clássica, a posição conservadora, ela mantém que não se deve mexer na maioridade penal, ela se deve manter. Porém, tem esse outro lado, a segunda corrente, que ela já diz que é um relativismo, que se deve sim mudar, de ter essa mudança, não no contexto, mas na forma de aplicar. Porém, eu sou com a primeira corrente, que o que foi feito lei pétrea tem que permanecer lei pétrea, porque se mudar hoje a nossa Constituição nisso, será que amanhã não vai mudar os nossos direitos, as nossas garantias de ir e vir, os nossos direitos de votar? Começa assim as mudanças e é onde nós vamos perdendo os nossos direitos e as nossas liberdades. Então nós temos que ver bem naquilo que nós estamos colocando e aquilo que nós estamos aceitando fazer por nós. Por isso devemos acompanhar de perto essas votações e não ser a favor totalmente dos nossos governantes naquilo que vai ser contra a nossa sociedade. Na revista Riegua dessa semana, veja as mais infalíveis técnicas de caça-calangos na Caatinga, como construir uma linda casa de pau a pique no Recôncavo Baiano e uma entrevista exclusiva com Égua Véia, a égua mais famosa da TV, conta tudo e mais um pouco. Revista Riegua, a revista do verdadeiro nordestino, é da Editora América.
O deputado estadual de maior votação nas últimas eleições, Marquinhos Tradi, falou com exclusividade à nossa equipe sobre o tema, dizendo ser contra a redução da maioridade e alegando que toda a responsabilidade da questão vem do Estado e o mesmo não oferece meios evitadores de entrada dos jovens na criminalidade. Primeiro nós temos que fazer uma retrospectiva, o porquê que se quer reduzir a questão da maioridade no nosso país. Veja bem, para que existe o direito? O direito, ele é o raio-x de uma sociedade. Todas as vezes que uma sociedade se socorre a uma lei, é porque ela está enferma. Eu tenho dito que uma sociedade que se valesse pelo amor ao próximo, pelos atos solidários e pelas ações generosas, poucas leis existiriam, porque nós estaríamos conjugando aquilo que seria o primeiro mandamento que Cristo nos deixou, que amai ao próximo como se ama a si mesmo. Essa questão da redução da maioridade é o seguinte: a lei brasileira, ela pune pessoas que violam dispositivos legais acima dos 18 anos, através do Código Penal. É um estatuto repressivo, onde ali ele determina o que você pode e o que você não pode fazer, sob pena de ter consequências dos seus atos. Então, a velocidade do crime é maior do que a lei. Primeiro tem o crime para depois vir a lei. Por isso é que o legislador falou: olha, tem muitas crianças e adolescentes cometendo delitos no nosso país. Vamos reduzir de 18 para 16 para dar à sociedade um motivo de segurança para ela. A questão é o seguinte: reduzir a maioridade no nosso país para punir mais severamente adolescentes de 16 anos acima vai resolver a criminalidade no nosso país? Eu acredito que não. Violência é uma coisa, criminalidade é outra coisa. Você só tem a criminalidade quando algo violento antecede. Por exemplo, violência, na minha opinião, é uma criança não ter direito a uma sala de aula. Violência, para mim, na minha opinião, é um adolescente não ter direito ao acesso à saúde pública. Isso é uma violência. A violência vai gerar criminalidade. Então, as crianças, se você pegar hoje, quais são os adolescentes que cometem delitos com maiores? Geralmente são adolescentes que o Estado não lhe deu o direito de igualdade perante os demais. Você não vê hoje, ou vê com muita raridade, um adolescente de família sólida cometendo um crime de furto, cometendo um crime de roubo. Você não vê. Por quê? Porque eles vão justamente buscar aqueles que o Estado violentou, o Estado tirou o aspecto infantil dessas pessoas. E você querer punir alguém cuja ausência e a culpa foi do Estado, é você punir ele duas vezes. É você punir duas vezes. Porque qual é a função da pena? Não é reeducar e ressocializar? Como é que você vai ressocializar alguém que nem socializado foi? Como é que você vai reeducar alguém que nem educado foi? E isso é culpa de quem? Do Estado. Tata Marques, jornalista e apresentador do programa O Povo na TV, o programa de maior audiência da televisão sul-mato-grossense, afirma ser a favor da redução da maioridade penal, desde que sejam feitas cadeias específicas e programas eficazes na recuperação dos menores infratores. É muito importante esse tipo de discussão, principalmente agora, onde a gente tem uma grande parcela da juventude se desencaminhando para as drogas, para a criminalidade. Eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, porém com um centro
de triagem desse jovem, de atendimento a esse jovem, porque ele não pode ficar na mesma cadeia, no mesmo presídio que os outros detentos. Tem que se separar, porque senão esse cara que já é um delinquente, ou ele é um marginal, ou é um criminoso, ele piora, porque as nossas cadeias hoje são masmorras medievais, são totalmente fora de qualquer padrão de qualidade que você possa imaginar para a recuperação de um ser humano. Então, se o adolescente infrator, criminoso, vai para uma penitenciária como essa, ele só piora. E aí a própria sociedade mais tarde vai recebê-lo de volta, né, com crimes que ele vai cometer com toda certeza, porque ele não conseguiu essa ressocialização, não conseguiu se melhorar como ser humano. Que o ideal é esse, né? O perfil de uma prisão é fazer construção e não desconstrução do cidadão. Família é o número 1. Quem tem uma educação, quem preza por aqueles velhos e bons costumes de obedecer ao pai e à mãe, a família está ali presente no dia a dia do filho, da filha, você pode ter certeza que a chance desse jovem se encaminhar para o que não presta é ínfima. Então eu acho que o número 1 é a valorização da família, aonde esse jovem tenha na família a sua base maior, para que ele já chegue na escola pronto para obedecer o professor, chegue na rua pronto para obedecer uma autoridade, um policial. Do contrário, a gente só vai perdendo cada vez mais o nosso jovem. Família estruturada, vida de jovem estruturado, e jovem que está na escola estudando é jovem fora da cadeia, pode ter certeza. Durante a última Expo Grande, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, fez algumas considerações acerca do tema. Tratando de um outro tema importante, tema que está sendo muito discutido, a questão da criminalidade. Qual a opinião do senhor em relação à redução da maioridade penal? E o senhor analisa como algo favorável, não, o que pode ser feito para melhorar? Acho que isso tem que ser bem discutido. Eu acho que é um assunto que não pode ser resolvido na emoção. Nós precisamos entender que nós precisamos criar políticas públicas realmente para esse jovem ter uma perspectiva de crescer, se desenvolver intelectualmente, ter uma boa escola, cursar uma boa faculdade. Eu não acho que resolve o problema da criminalidade simplesmente reduzindo essa maioridade. Então eu acho que precisa ser bem discutido, é o parlamento que faz isso, mas eu acredito que o que precisa sim é criar políticas públicas duradouras, consistentes, de apoio à juventude e adolescência do nosso país, para tirar esse jovem da marginalidade. Se ele tiver uma perspectiva de crescer e ter oportunidades na vida, eu não acredito que ele vá para o lado da marginalidade. Muitas vezes é falta de expectativa que leva o jovem para esses descaminhos. Então eu acho que precisa ser muito bem discutido, e eu acredito que o Congresso vai ter essa sabedoria e serenidade para discutir esse assunto com profundidade. Se você quiser rever o nosso programa, acesse o nosso site, aonews.com.br. O América Repórter fica por aqui. A todos uma ótima noite e até o próximo programa. Tchau.